Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Rezemos juntos pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai-nos, ó Pai, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Nós estamos no número 162 do nosso YouCat, que vai dizer assim: mas se Deus é amor, como pode então haver inferno? Ontem a gente viu em que consiste o inferno, né? E aí hoje o questionamento, a pergunta é essa: se Deus é amor, como é que pode haver então um inferno? E aí a resposta é: não é Deus que condena o ser humano. É o próprio ser humano que, por livre vontade, rejeita o amor misericordioso de Deus e a vida eterna, excluindo-se da comunhão com Deus. Até na nossa resposta de ontem, né? Quando nós vimos a questão do que consiste o inferno, nós já entendemos essa realidade, né? Quando a gente pensa em quem é que vai para o inferno, a gente já entende que é por livre decisão do próprio ser humano, né? O ser humano ou ele se decide por Deus, ou ele decide rejeitar a Deus, né? Ou ele entra no plano de amor de Deus, ou ele entra nesse plano de amor que nos salva, né? E que nos conduz à vida eterna, ou ele diz, não quero, e ele não entra, né? E ele se exclui. Então somos nós que nos excluímos da comunhão com Deus, somos nós que rejeitamos o amor misericordioso de Deus e a vida eterna, e quem vive dessa forma, o lugar, né, ou o estado, é o inferno, de ausência total de Deus, né, daquele que escolheu viver assim. A explicação é a seguinte: Deus anseia pela comunhão até com o último pecador. Ele quer que todos se convertam e sejam salvos. Então presta atenção, Deus anseia pela comunhão até com o último pecador. Ele quer que todos se convertam e sejam salvos. Deus não quer que ninguém vá para o inferno. Deus não quer que ninguém viva uma vida na contramão, né, do amor, na contramão da verdade, e que essa alma, por ter vivido se excluindo, né, da verdade, do amor, da graça de Deus, da presença de Deus, acabe indo para o inferno. A vontade de Deus é que todos se convertam e que todos sejam salvos, e essa precisa ser a nossa vontade também. E por isso nós precisamos rezar cada vez mais por nós, pela nossa própria conversão, pela conversão dos pecadores, né? Para que ninguém se perca. Essa é a vontade de Deus, mas infelizmente muitos não ouvem o apelo do Senhor e acabam se perdendo, né? Deus criou o ser humano livre e respeita as suas opções. Nem o próprio Deus força o amor. Sendo amor, ele é impotente quando alguém, em vez do céu, escolhe o inferno. Então, a partir do momento que Deus nos cria livres, que nós temos o livre-arbítrio, Deus, então, respeita a nossa opção, porque o amor deixa livre, né? O amor, ele não é imposto, não existe uma imposição. Deus não vai impor a nós que nós o amemos, que nós entremos no seu plano de amor. Deus não vai impor essas coisas a nós, ele nos deixa livre para escolher. Nós temos então a opção de escolher pelo bem, pelo belo, pelas coisas do céu, pelo próprio Deus ou não. E nesse sentido então, ele sendo amor vai dizer aqui que ele é impotente quando alguém, em vez do céu, escolhe o inferno. Impotente aí entre aspas, para dizer assim, olha, Deus não vai violentar a nossa vontade.
Ele não desejaria que nós fôssemos, né, para o inferno, mas se nós optarmos, foi a nossa opção, dentro da nossa liberdade, né, dentro da nossa liberdade. Então, Deus que é amor deseja a nossa salvação e nós precisamos também ir correspondendo a esse amor de Deus. Gente, Santa Teresa d'Ávila dizia que é mais fácil ir para o céu do que para o inferno, né? Porque para o céu nós temos toda a graça de Deus para colaborar conosco, né? Nós precisamos desejar, querer, abraçar essa graça, então nós teremos forças para lutar, nós teremos forças para perseverar e nós então conseguiremos abraçar essa graça de Deus, né? E vivermos conforme Deus. Essa é a vontade do Pai, né? Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que o Senhor nos dê nesse dia toda a força e toda a graça para que nós possamos perseverar no bem, que nós possamos buscar o Senhor que se deixe encontrar por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.